correção dos exercícios de deslocamento com aceleração. Segundo ano de física. Primeiro exercício, o motorista trafega por uma avenida reta e plana com certa velocidade quando percebe que a luz amarela de um semáforo a tal distância à sua frente acaba de acender. Sabendo que vai ficar acesa por 6 segundos, e como não há ninguém na sua frente, decide acelerar com tudo para passar pelo cruzamento antes de o sinal fechar. Considerando constante a aceleração do veículo e que o motorista consiga passar pelo semáforo no exato instante que a luz vermelha se acende, sua velocidade em km por hora no instante em que passa pelo semáforo é igual a quanto? Bom, então a gente tem que a velocidade dele inicial era de 54 km por hora, o tempo que ele vai levar para percorrer o trajeto é de 6 segundos, a distância que ele precisa percorrer é 108 metros, pergunta qual é a velocidade ao final dessa situação. Como a gente já pode ver, a distância em metro, tempo em segundos, a velocidade precisa ser transformada para metro por segundo. Poderia transformar o tempo para hora e a distância por quilômetro? Poderia, tanto faz. Porém, pelas equações que a gente pode ver na apostila, a gente vê que a gente está com as mãos atadas, porque a gente só tem tempo e distância. Não tem como, nem por essa equação aqui, e nem por essa equação aqui, resolver o problema direto, logo, porque a gente não tem a aceleração dele. Então, primeiro a gente precisa calcular essa aceleração, para depois calcular a velocidade dele. Se a gente for usar aqui, a gente está com as mãos atadas, porque a gente não tem esse valor, então a gente precisa usar essa equação, porque é a única que não tem velocidade final, que é um dado que a gente não tem. Então, a distância de 108 metros, velocidade inicial de 15, tempo de 6, mais a aceleração, que a gente não sabe, vai descobrir agora, vezes o 6 ao quadrado, por 2. Então, isso dá 90, isso dá 18 vezes A, 90 passa para o outro lado, trocando a operação, subtraindo, e sobra aqui desse outro lado 18A, 108 menos 90 dá 18, que dividido por 18 dá 1 metro por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração dele. Só agora eu posso calcular a velocidade final dele. Eu posso usar essa equação aqui, que é mais simples. Então eu tenho aqui os 15 mais o 1 que eu acabei de calcular vezes os 6 segundos. Isso me dá 21 metros por segundo, convertendo 75,6 km por hora. Letra B. Questão número 2. É dever de todo cidadão respeitar as regras de trânsito. Como exemplo, sobre a influência da localização, considere o motorista viajando a tal velocidade, observe o sinal vermelho e aplique os freios e pare em 10 segundos justamente na borda da faixa de pedestres. Suponha que no outro dia ele bebe e leva 0,2 segundos até aplicar os freios. Considerando as duas situações de frenagem iguais, a gente pode afirmar que ele passa pela faixa de pedestre quantos metros? Bom, na primeira situação em que ele está sóbrio, ele percorre uma certa distância, que eu não sei qual é, e para bem na faixa em 10 segundos, começando a 72 km por hora. Como ele para, então a velocidade final nessa situação é 0. Na segunda situação em que ele está ébrio, que ele está bêbado, ele leva um certo tempo e, portanto, percorre uma certa distância até que ele comece a frear. E depois que começa a frear, ele percorre a mesma distância que aqui em cima. Porém, como ele teve essa distância a mais aqui que ele demorou para frear, é essa distância que ele vai entrar para dentro da faixa. Porque a distância de frenagem antes e depois é a mesma. Então, o quanto ele entra para dentro da faixa é o quanto antes ele percorreu, né, com o cérebro pateteando que tinha que começar a frear. Só que esse momento aqui não tem aceleração. Então, a distância adicional, como eu falei, vem do curto momento em que ele demora para frear. Então, aqui a gente precisa usar o cálculo como se não tivesse aceleração, porque não tem nesse primeiro momento. Então, vai ser velocidade igual a distância pelo tempo,
20 igual a distância por 0,2. Fazendo o cálculo dá 4 metros. Letra B, portanto. Tá? Questão número 3. Fala do desempenho do Usain Bolt, que percorre 100 metros em 9,58 segundos. E traz aqui na tabela os dados da corrida dele, posição e velocidade. Aí ele afirma que, considerando que nos primeiros 10 metros da prova ele tenha desenvolvido aceleração constante, são feitas 3 afirmações e a gente tem que ver se cada uma delas está certa. Tá? Então vamos organizar nosso raciocínio. Eu tenho aqui o velocista correndo durante 10 metros, começando com 0 e terminando o segundo dado da tabela com 18 km por hora. Velocidade de 5 metros por segundo já convertendo. Eu tenho então que calcular o tempo, a velocidade média e a aceleração para ver se as afirmações são verdadeiras ou falsas. Aqui já estão as respostas, mas vamos ver como é que vê isso. Então, primeiro eu vou calcular a aceleração, porque sem aceleração, como a gente viu antes, a gente não consegue fazer os cálculos. Como eu não tenho o tempo, eu preciso trabalhar com a equação aqui de Torricelli, tá? Então, velocidade final 5, velocidade inicial é 0. 2, aceleração vezes o tempo vezes a distância de 10 metros. Então, aqui dá 25 e aqui dá 20 vezes A, portanto, a aceleração 1,25 metros por segundo ao quadrado. Aqui a gente já pode ver que a afirmação 3 é falsa, porque ela afirma 5. Agora a gente está apto para calcular o tempo, que a gente tem que ver se é realmente 2 segundos. A gente pode usar essa equação aqui, que é mais simples. Velocidade final é igual a inicial mais aceleração vezes tempo. Velocidade final 5, inicial 0, aceleração 1,25, acabamos de calcular. A gente encontra o tempo de 4 segundos. Ali está afirmando que é 2 segundos, então também é falso. Velocidade média é a distância pelo tempo. A nossa distância é 10 metros, o tempo acabamos de calcular, 2,5 metros por segundo. Então a velocidade média, ele afirma que é essa mesma, então é verdadeiro. Portanto, a resposta B. Número 4. No acidente, o velocímetro de uma motocicleta registrava a velocidade de tanto no instante anterior à colisão, supondo que uma colisão a essa velocidade seria equivalente a cair do repouso de certo andar de um prédio, de qual andar o piloto teria de cair para alcançar tal velocidade. Considera a aceleração da gravidade como 10 e a distância entre um piso e outro como 2,5. Vamos lá então. A gente tem a velocidade final então, da colisão, 72 km por hora, já convertendo está aqui. A aceleração da queda é 10. A velocidade inicial é 0 porque parte do repouso. Pergunta qual é, que é a distância em andares, sabendo que é 1 andar, 2,5 metros. Como a gente não tem o tempo da queda, precisamos usar essa equação aqui. Então, velocidade final 20, inicial 0, aceleração 10. Qual é a distância que se percorre? 20 ao quadrado é 400, 2 vezes 10, 20. Daí vezes a distância, 20 para o outro lado, trocando a operação dividindo, eu tenho 400 por 20, que dá 20. Então, se eu tenho 20 metros de distância total, eu preciso dividir por esse fator aqui, né? 2,5 para saber quantos andares dá. E isso dá 8 andares. Portanto, a resposta é a E. Número 5. Um veículo freia a partir de 65 km por hora sob aceleração de 7 metros por segundo ao quadrado. Outro faz a partir de 60 km por hora. Pergunta qual a diferença entre a distância de frenagem de ambos os veículos e é para comentar depois a relevância de 5 km por hora para mais ou para menos em caso de acidente de trânsito. Bom, o veículo, vamos dizer que são 2 veículos diferentes, tá? Veículo 1 com essa velocidade, veículo 2 com essa velocidade, aqui já convertido para metro por segundo, 18,05 e 16,6 dízima. A aceleração de ambos é menos 7 porque estão freando, e a velocidade final de ambos é 0 porque param.
O que está perguntando é a distância que esse aqui percorre menos a distância que esse aqui percorre. A diferença, né, de frenagem de ambos. A distância de frenagem de ambos. Então, calculando a distância do primeiro, como a gente não tem tempo aqui também, precisamos usar essa equação aqui. Velocidade final ao quadrado. Esses riscos aqui, eu botei a velocidade no lugar trocado, então a gente tem que ter atenção para isso. Se a gente faz sem cuidado, vai dar errado. Então aqui, velocidade inicial 18,05 metros por segundo já. Então ela vai aqui, cuidado, tá? A velocidade final é 0. A aceleração menos 7 vezes 2. Eu vou obter então aqui ao quadrado e passando para o outro lado, trocando o sinal, aqui está somando, vai ficar diminuindo. Menos 325, que é o 18 ao quadrado. E aqui fica menos 14. Então 14 passando para o outro lado, trocando a operação. 325 por 14, aproximadamente 23 metros. No caso do segundo veículo, eu vou ter um cálculo semelhante. Só que daí a velocidade altera, né? A distância também altera. 19,8. Se calcular a diferença entre os dois, dá 3,5. Ou seja, andar a 5 km a mais por hora, naquela velocidade lá, entre 60 e 65, faz com que a minha freada tenha 3,5 metros a mais. Será que isso é bastante? Bom, pelas minhas pesquisas, eu identifiquei que a faixa de pedestre tem que ter no mínimo 2,4 metros. Então, se a 60 tu iria parar em cima dela, a 65 tu ia levar junto quem estivesse nela. A revista 4 rodas forma que os veículos têm em média 4 metros. Então, isso significa que tu pode acabar engavetando. Tá? Digamos que a 60 km por hora tu parasse rente a um caminhão que tivesse cortado a tua frente. Se tivesse 65, tu vai entrar, digamos, né, 3,5 metros para dentro do caminhão. Então, sim, faz diferença. Número 6. A distância de parada é a distância percorrida por um veículo, desde a percepção da necessidade de frear até o repouso do veículo. Calcula as distâncias de parada, supondo um tempo de reação de 1 segundo e uma desaceleração de 7,5 para as velocidades iniciais de 45 e 99. Bom. Então, o que é a distância de parada? É a distância que a pessoa leva para perceber que tem que parar, mais a distância que ela leva para frear. Então, é a distância de reação mais a distância de frenagem. Aqui eu tenho que ele leva 1 segundo para reagir e eu tenho duas velocidades para calcular informações. Vou chamar de velocidade A e velocidade B, porque a letra A e a letra B do exercício. Então aqui estão elas já convertidas para metro por segundo. Eu preciso então saber a distância de reação e a distância de frenagem de cada um para somar e poder fazer a comparação. Então, como aqui é 12 metros por segundo e o tempo de reação é 1 segundo, bom, então como é por segundo, então as distâncias de reação vão ser 12,5 e 27,5. Né? Se é 12 metros e meio por segundo, então em 1 segundo, 12,5 metros. Já a distância de frenagem, como eu não tenho tempo, preciso usar aquela equação. Então eu vou ter velocidade final 0, inicial para o A 12,5, aceleração menos 7,5. Então aqui eu vou ter 156,25 dividido por 2,75, 15. Isso me dá 10,4 metros de frenagem da primeira situação. Segunda situação eu vou ter 50,4. Então a distância de parada do A é 12,5 mais 10, dá 23 metros aproximadamente. E a segunda dá 27,5 mais 50,4 dá 78 metros. Então essa é a distância de parada para quase 100 km por hora. E essa é a distância de parada para cerca de 40 a 50 km por hora. Então perceba que como praticamente o dobro da velocidade não dá o dobro da distância de parada.
veja qual é a intensidade, o tamanho da diferença que é um movimento acelerado. A número 7 e a número 8 eu vou deixar de desafio para quem não fez ou para quem fez mesmo depois da próxima lista de exercícios que eu vou passar. Eu corrigi os exercícios de vocês que vocês me mandaram por e-mail. E como teve muito erro, eu estou deixando essa correção aqui para que vocês revejam os raciocínios de vocês. E daí eu vou postar uma nova lista dentro em breve.